vocês um pouco sobre a campanha Novembro Azul, que é uma campanha mundial sobre a conscientização contra o câncer de próstata. O câncer de próstata é o segundo mais frequente no sexo masculino. Ele perde apenas para os tumores de pele não melanoma. Os principais fatores de risco para o câncer de próstata são a idade. Ele ocorre, na maior parte dos casos, em homens acima dos 50 anos, sendo que mais de 75% dos casos ocorrem em pacientes acima dos 65 anos de idade. Outros fatores muito importantes são a história familiar. Então, pacientes que têm um parente de primeiro grau com um diagnóstico antes dos 60 anos de idade e pacientes da raça negra têm recomendações específicas do rastreamento. Outros fatores importantes são a obesidade e a dieta rica em gordura animal. Um mito que as pessoas perguntam geralmente é a vasectomia. A vasectomia não é um fator de risco para o câncer de próstata. Com a disseminação do PSA, o exame de sangue que se altera, na maioria dos casos de tumor de próstata, a maior parte dos pacientes tem o diagnóstico antes de ter qualquer sintoma. Os principais sintomas são os mesmos de quando a gente tem um aumento da próstata por causas benignas. Geralmente dificuldade para urinar, aumento do número de vezes que a gente urina durante o dia, diminuição da força do jato da urina. É importante a gente saber que o aumento do PSA ele pode acontecer às vezes alguns anos antes dos sintomas do tumor de próstata. E também é importante lembrar que nem sempre que o PSA está aumentado, isso significa que você está com câncer. Existem condições benignas, como hiperplasia prostática benigna, prostatite, infecções do trato urinário, que ocorre o aumento do PSA. Além disso, nem sempre, nem todos os casos de câncer de próstata, você vai ter o PSA aumentado. Uma parcela bem pequena dos casos, a gente pode ter um PSA normal. O toque retal é um exame praticado pelo urologista, geralmente no consultório, que ele permite que o médico palpe a próstata e consiga detectar a presença de nódulos ou endurecimento da próstata. Nenhum desses dois exames ele é 100% preciso no diagnóstico. Geralmente serão necessários exames complementares de imagem e só a biópsia é capaz de confirmar o diagnóstico do câncer de próstata. A gente sabe que, em alguns casos, os tumores de próstata podem crescer rapidamente, se espalhar para outros órgãos e levar risco de morte aos pacientes. Mas, na maior parte dos casos, a evolução é lenta e a gente consegue ter sucesso no tratamento. Esse é um dos principais motivos pelos quais os estudos científicos têm dificuldade em encontrar uma diferença na sobrevida dos pacientes que fazem rastreamento. A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que todos os homens, a partir dos 50 anos, procurem um urologista para iniciar o seu rastreamento com a realização do toque retal e do exame do PSA. Essa recomendação ela deve ser antecipada para os 45 anos para aqueles pacientes que têm histórico familiar e os pacientes da raça negra. Não deixe de conversar com o seu médico. Para cada paciente, a conduta pode ser individualizada e a decisão tomada de forma compartilhada. Estamos à disposição para qualquer dúvida.